Desde o início da semana, você tem acompanhado aqui no Bom Dia Sergipe informações sobre o Outubro Rosa, uma grande campanha para alertar as mulheres sobre a importância da prevenção contra o câncer de mama. A gente vai aproveitar, então, o quadro Vida Longa de hoje para falar sobre uma preocupação das pacientes que estão em tratamento, mas que têm solução. Todo mundo sabe que os seios são muito importantes para as mulheres, né? Eles têm relação direta com a feminilidade, autoestima, sexualidade, maternidade. Uma mastectomia, que é a cirurgia para a retirada total ou parcial da mama para tratar um câncer, pode afetar emocionalmente e psicologicamente toda mulher. Por isso, as cirurgias para a reconstrução da mama se tornam fundamentais. Elas vão restaurar a forma, a aparência, o tamanho da mama, né? Eu vou conversar aqui então com o cirurgião plástico Ricardo Araújo sobre esse assunto. Bom dia, doutor. Bom dia. Obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor, tem casos em quando a mulher vai fazer essa mastectomia, na própria cirurgia muito agressiva, ela já consegue, o próprio cirurgião já consegue ali dar essa forma e tal, sem precisar depois uma cirurgia mais delicada assim, para reparar essa questão, né? Isso vai depender de acordo com o tumor, de cada tamanho, do tipo também do câncer, né? A evolução dele. Com certeza. O que existe uma lei 12.802 do SUS que estabelece que nós devemos fazer a reconstrução simultânea à retirada. Então, o mastologista ou o cirurgião oncológico fazem a retirada e é feita uma cirurgia plástica pelo cirurgião plástico. Ele vai fazer a reconstrução imediato, a depender, claro, das condições, da agressividade do câncer, certo? Ou então das condições da paciente. Porque não adianta eu fazer uma reconstrução num câncer muito agressivo e que vai ter uma recidiva e eu vou perder toda a minha reconstrução. Então vai depender muito disso. Você falou muito bem sobre o Outubro Rosa, nós vivemos o mês de outubro, que é uma campanha para a gente divulgar esse mês de um agravo que é extremamente importante, que é o câncer de mama, que afeta tantas mulheres. E para você ter dados, para você ter ideia, se espera que no ano de 2016, no Brasil, nós vamos ter 58 mil casos novos de câncer de mama. Então isso é um número alarmante e por isso essa campanha para chamar a atenção desse agravo que é tão importante para a mulher. A campanha fala sobre essa questão, né, da prevenção, da importância dos exames e tal, justamente porque um câncer, né, quanto mais cedo você descobrir, o diagnóstico precoce é fundamental aí para a cura da doença, as chances de cura acabam sendo muito maiores. Infelizmente tem casos que a doença já está em estágio mais avançado, o tumor já está maior e aí por isso já há necessidade de fazer esse tipo de procedimento, né? É interessante a gente chamar atenção porque as mulheres ficam de fato muito preocupadas, né? Porque, eu vou perder minha mama, como isso vai ser? E tem solução, né, doutor? É possível fazer essa reconstrução. Quais são as formas? Existem 3 tipos de reconstruções básicas, né? Existem a autóloga, heteróloga e a mista. O que seria a autóloga? É aquela que você utiliza os próprios tecidos da mulher para fazer a reconstrução. Às vezes é um tumor pequeno que você retira e pode fechar primariamente. Ou então é um tumor grande, mas que você tira um retalho da região abdominal ou da região dorsal e fecha o local, mimetizando a mama contralateral. A outra forma seria a heteróloga. O que é a forma heteróloga? É quando se utilizam expansores ou então utilizam prótese de silicone. Certo? Mas para esses casos você precisa ter uma sobra de pele, um excedente de pele. Então nem todo caso tem essa indicação. Entendi. Aí acontece o quê? Você coloca numa paciente que tem uma restrição de pele, a gente às vezes coloca um expansor. Expande isso no consultório, vai injetando soro fisiológico para estender a pele e posteriormente realizar uma nova cirurgia, que seria uma cirurgia de retirada do expansor e colocação de uma prótese de silicone definitiva. Importante a gente chamar a atenção também, porque é um procedimento que muitas vezes, na verdade, às vezes pode ser que surja a necessidade de vários procedimentos até chegar ao resultado satisfatório, né? Com certeza. Essa mulher ela pode passar por alguns procedimentos até chegar ao ideal, o que ela quer de fato. Com toda certeza.
ainda existe a técnica mista, né, que você associa os retalhos a uma prótese de silicone. Às vezes precisa acabamentos, sempre lembrar de dizer à paciente que não é um procedimento só. Único. Você vai precisar de retoque, às vezes a areola, você vai ter que reconstruir no segundo tempo a areola, usando enxertos da areola contralateral ou da região da virilha. Você pode até precisar, porque normalmente não fica na mesma cor da mama contralateral, você precisa tatuar. Então a gente usa vários artifícios para fazer essa reconstrução, entendeu? E isso é extremamente importante, a gente explicar isso à população e dizer que elas têm o direito de reconstruir simultâneo, mas não necessariamente vai ter essa possibilidade, vai depender de cada caso. Não existe uma técnica ideal, mas sim a técnica mais adequada para cada tipo de câncer e a cada tipo de paciente. Por isso a gente volta a falar sobre a questão do diagnóstico precoce, né? Doutor, outra coisa, quando esse procedimento é feito, né? A mulher submeteu a mastectomia ali, que não foi tão agressiva, às vezes precisou tirar, era pequeno e tal. O próprio cirurgião, ele já consegue fazer essa reconstrução ou depois, precisa de um acompanhamento ali na hora de um cirurgião plástico? Como é feito isso? Sim, normalmente entram duas equipes conjuntas, né? Entendeu? E nós fazemos, após a retirada, nós entramos no campo cirúrgico e fazemos toda a reconstrução. Mas, claro, existe todo um planejamento. Algumas vezes a gente tem que mudar o planejamento, porque às vezes você entra numa cirurgia, o câncer parece ter uma certa agressividade e tem outra. E a gente tem que mudar totalmente a estratégia cirúrgica e passar por uma cirurgia mais agressiva, uma reconstrução maior. Uma outra coisa muito importante, a gente costuma achar que muitas vezes o câncer, mas é difícil aparecer quando a pessoa é mais jovem, né? Aí tem a indicação dos exames para a mulher começar a fazer os exames, se eu não me engano, a partir dos 40 anos, não é? Na verdade é o seguinte, Lindevan, a gente tem uma visão um pouco diferente. Existe a recomendação da Organização Mundial de Saúde e existe a recomendação do Ministério da Saúde, que é a partir de 50 anos. O que a gente tem visto na prática? Ontem, no Bom Dia Brasil, saiu uma reportagem no AC Camargo, em São Paulo, mostrando que a cada 10 pacientes, 4 tinham câncer abaixo de 50 anos. Então, a gente tem que rever essa forma de rastreio de câncer, porque nós estamos deixando de diagnosticar 40% das pacientes, que estariam numa fase inicial. E você operando a paciente numa fase inicial, você tem uma chance de 96% de cura. Então, a recomendação, tanto nossa quanto da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, é que o rastreio com mamografia comece a partir dos 40 anos. Né? Agora, nesse Outubro Rosa, aí, a Sociedade Brasileira também de Cirurgia Plástica está com uma campanha também para essa questão da reconstrução, né? Perfeitamente. Doutor? A Sociedade Brasileira através dos seus cirurgiões plásticos, através das regionais, está com a campanha que vai de 24 a 28 de outubro e nós faremos de forma gratuita a reconstrução de pacientes já selecionadas, pacientes que já estavam na fila de espera e que estão precisando dessa reconstrução. Então está sendo capitaneada pelo nossa regional, nosso presidente da regional, para fazer toda essa campanha do dia 24 ao 28 no Hospital Universitário. Tá certo, doutor Ricardo. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações. Bom dia, viu? Bom dia, foi um prazer. Agradeço a oportunidade. Obrigado.